A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que essa segunda-feira seja abençoada para mim, para você, para sua casa, para sua família. Gostaria de estar compartilhando um texto direto do coração de Deus para a minha vida e para a sua vida. Há uma palavra que vai falar sobre a gente permanecer de pé e aqueles que também não estão de pé, irmão. Que você possa compartilhar não somente com aqueles que estão de pé, mas principalmente com aqueles que caíram, com aqueles que se desviaram, com aqueles que se afastaram da presença do Senhor. O texto, irmão, que a gente vamos estar lendo, ele se encontra em Lucas capítulo 22, que você possa abrir na sua casa, capítulo de número 31, irmão, não deixe de ler. É uma palavra que vai abençoar a minha vida, vai abençoar a tua vida. É para mim e para você, em nome de Jesus Cristo, para estar cada dia meditando. A Bíblia diz, e é clara, o meu povo padece por falta de conhecimento. O livro de Tiago vai dizer assim: aquele que tem falta de sabedoria, peça que eu vos dou. Amém? Está escrito da seguinte forma: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, ou quando te converteres, fortalece teus irmãos. Amém? Vou ler de novo, irmão. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando você se converter, fortalece os teus irmãos. A palavra é muito clara, irmão. Porque o que leva Jesus a dizer isto para Pedro? Imagina, irmão, você andar 3 anos e meio com Jesus e ter que ouvir de Jesus que você não é crente e que você não está convertido. A Bíblia vai dizer certa vez que Jesus ele havia dito um discurso muito duro, dizendo que iria morrer e que precisava ressuscitar. A Bíblia diz que Pedro disse assim: que o Senhor te livre deste momento. Jesus, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus disse a Pedro: Pedro, para trás de mim, Satanás, porque não conhece as coisas de Deus senão a dos homens. Ali a gente já dava para perceber que embora Pedro fosse usado por Deus, também era usado pelo diabo. A palavra do Senhor vai dizer que na ceia, Jesus Cristo ele vai dizer: ferirão o pastor e as ovelhas se extraviarão. No meio da ceia, a palavra do Senhor diz que Pedro se levanta e toma a palavra dizendo: ainda que todos que estão aqui te abandonem, eu não vou te abandonar. A palavra diz que Jesus disse a Pedro: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai dizer que não me conhece. Depois disso, irmão, eu não sei qual o momento, qual o instante, se no meio do caminho do Getsemane, ou quando estava chegando, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele chega diante de Pedro e ele diz: Pedro, eu tenho algo para poder te dizer. Ele diz: Simão, Simão, o diabo me pediu para passar você na peneira, mas eu não permiti. Mas você, quando te converter, fortalece teus irmãos. Isso me chama muita atenção, irmão, porque quem está dizendo que Pedro não é convertido é Jesus. E lembrando, irmão, que Pedro era um dos discípulos mais extraordinários de Jesus. Você quer ver um exemplo? A palavra do Senhor vai dizer que certa vez Jesus ele deu um discurso. O primeiro discípulo que tomou a palavra dizendo: para onde nos iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna, foi Pedro. Quando Jesus, a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus ele se encontra ali falando isso, a palavra do Senhor vai dizer que vai ter outro momento que Jesus ele vai perguntar: quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem que você é Elias, outros Jeremias, outros João Batista. Mas e vocês? A Bíblia diz que os discípulos ficam parados, mas Pedro, tomando a palavra, vai dizer: tu és o Filho de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus diz assim: Pedro, Simão, Simão, disseste bem, porque o meu Pai te revelou. Você percebe que Pedro ele era alguém que era íntimo de Jesus, mas mesmo sendo íntimo, irmão, não era convertido. A palavra do Senhor vai dizer certa ocasião que quando Jesus vem caminhando sobre a tempestade, a Bíblia vai dizer que quando todos os discípulos estão dizendo que é um fantasma, a palavra do Senhor vai dizer que Pedro ele ouve a voz de Jesus e ele diz: mestre, se é o Senhor, manda-me ter contigo. Jesus disse para ele: vem. A Bíblia diz que ele caminhou sobre a tempestade, irmão. Imagina você sendo Pedro, tendo que ouvir Jesus dizendo que ele não é convertido. Sabe o que eu imagino? Que na hora Pedro se indignou. Eu imagino que na hora Pedro pensou: mas espera aí, como que eu não estou convertido?
Eu prego a tua palavra. Como que eu não estou convertido? Eu vi o Senhor se transfigurando. Eu caminhei sobre a tempestade. Eu vi a minha sogra sendo curada. Como que eu não sou convertido? Depois de tudo que vi, depois de tudo que ouvi, depois de todos os milagres que o Senhor fez através da minha vida, agora o Senhor vem me dizer que eu não estou convertido. Porque a gente acha que convertido é quem prega, a gente acha que convertido é quem louva, a gente acha que convertido é quem entrega a profecia. A palavra do Senhor vai dizer que vai chegar um tempo que muitos chegarão diante de Jesus e vão dizer: mestre, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz milagre, prodígios e maravilha. Ele vai dizer: para trás de mim, Satanás, porque eu não te conheço. Milagre não significa conversão, pregação não significa conversão. Você quer ver um exemplo? O filho pródigo não caiu quando estava fora da casa do pai, ele caiu quando estava dentro da casa do pai. Aliás, ele só mostrou do lado de fora aquilo que ele já era do lado de dentro. Ele não ficou pior porque estava do lado de fora. Ele, aliás, já havia caído dentro da casa do pai, a ponto de dizer: eu quero metade das minhas coisas, metade da minha herança, porque eu não quero mais ficar debaixo da tua mão protetora. O problema do filho pródigo não era a casa do pai. O problema do filho pródigo era obedecer o pai. Porque o filho pródigo entendia que se está na casa do pai, você não fala o que você quer, você não age como você queria, você deseja. Você se lembra da casa do teu pai? Eu me lembro que na casa do meu pai falava assim para mim: depois das 10 você não vai entrar aqui, porque eu entendia que na casa do meu pai tem regra, na casa do Senhor também. O filho pródigo vai pedir as coisas dele para poder sair, sabe por quê, irmão? Porque ele não quer ficar debaixo da proteção do pai, ele não quer mais obedecer o pai, então ele prefere sair da casa do pai só porque o pai está mandando nele. Por isso não é à toa, irmão, que quando Jesus ele diz a Pedro: Pedro, o diabo me pediu para passar você na peneira. Sabe qual era a função da peneira, irmão? Separar o trigo do joio. Era como se o diabo estivesse dizendo a Jesus: Jesus, deixa eu passar Pedro na peneira como eu fiz com Jó, para mim poder te mostrar que isso daí não é trigo, isso daí é joio. Deixa eu te mostrar que isso daí tem cara de discípulo, tem jeito de discípulo, tem intimidade de discípulo, mas é só passar a peneira para poder você ver que ele não é o que parece ser. A Bíblia diz que as árvores ela é conhecida pelos frutos. Sabe o que Pedro vai dizer? Ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Jesus está corrigindo ele e ele não está aceitando a correção. A palavra do Senhor vai dizer que quando ele se encontra ali no Getsemane, irmão, quando os homens vêm para poder prender Jesus, o único discípulo que está armado é quem, irmão? O que você acha? Pedro. Eu me lembro que o apóstolo Mateus, a Bíblia não cita muitas coisas sobre ele, mas a Bíblia vai dizer no Evangelho de Lucas que quando Jesus chamou ele, a palavra do Senhor vai dizer: e levantou, deixando tudo, o seguiu. No livro de Mateus vai dizer que Mateus levantou e seguiu. No livro de Lucas vai dizer assim: e deixando tudo, o seguiu. Não adianta só levantar e seguir, tem que deixar tudo para poder seguir ele. Porque não tem conversão sem transformação, não tem conversão sem libertação. Pedro anda com Jesus, Pedro anda sobre as águas, Pedro ele vê milagre acontecendo, Pedro até usado na revelação, mas na hora que Jesus falou, aliás, na hora que era o momento de ele orar, ele não estava orando, ele estava dormindo. E na hora que ele não deveria estar com a espada, ele estava com a espada. Na hora que ele não deveria bater em ninguém, ele bateu. Na hora que ele não deveria ferir ninguém, ele feriu. A Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor vai dizer que quando aqueles homens vêm para prender Jesus, irmão, Pedro, ele puxa da espada e ele fere um homem chamado Malco na orelha. Mas eu te pergunto, irmão, faz essa pergunta na tua casa: ele queria acertar a orelha ou o pescoço ou a cabeça? Jesus disse assim: Pedro, guarda a tua espada,
Porque se eu quisesse, meu pai enviaria aqui uma legião de anjo. Sabe também para que servia a peneira também, irmão? Para você separar o trigo da palha. No livro de Mateus está escrito assim: a sua pá ele tem na mão, e ele vai separar o trigo da palha. A palavra do Senhor vai dizer assim, que o seu trigo ele vai ajuntar no celeiro, mas a palha ele vai jogar em um fogo inextinguível. Sabe para que servia a pá? Você pegava a pá e você jogava para cima. O que era palha era levado pelo vento, o que era trigo voltava para onde estava. Tem muita gente dentro da igreja, irmão, que tem jeito de trigo, parece até o joio, tem jeito, tem forma, tem até aparência, mas na hora que é amassado você percebe, não tem fruto. Ou se tem fruto, o fruto não é consistente, não condiz com a vida que vive. Não é à toa que Jesus ele vai dizer para Pedro: Pedro, quando te converter, fortalece os teus irmãos. Sabe como que a palavra do Senhor vai dizer que depois que Jesus morre, no capítulo de número 21 de João, a Bíblia vai dizer que Pedro diz assim: eu vou pescar. No livro de Lucas, capítulo de número 5, Jesus disse assim para ele: a partir de hoje, tu não é mais pescador de peixe, mas pescador de homem. Você quer ver, irmão? Eliseu, quando foi chamado por Elias, a Bíblia vai dizer que ele matou todos a 12 juntas de bois que ele tinha. Ele pegou a aparelhagem dos boi e ele queimou. Sabe por que ele queimou a aparelhagem do boi? Para que quando desse vontade de voltar para trás, para que quando desse vontade de abandonar Elias, ele ia se lembrar: eu deixei o meu arado lá na casa do meu pai, eu vou voltar. Mas quando ele queima, ele logo pensa: não tem para onde voltar, irmão. Não tem para onde você voltar. A partir do momento que você aceita Jesus como o único, suficiente Salvador, não tem para onde você voltar, irmão. Ou você anda com Ele, ou você não anda com Ele, irmão. Sabe o que vai dizer a palavra? Que Pedro vai voltar a pescar. Porque diferente de Eliseu, que queimou a aparelhagem do boi, a palavra do Senhor vai dizer que Pedro tem a rede guardada, ele tem o barco guardado. Porque sabe o que eu imagino? Pedro começou a andar com Jesus e sempre que a tristeza bate, sempre que o desânimo bate, sempre que as palavras que magoam ele bate, logo ele pensa: eu acho que eu vou voltar para a minha velha vida, para minhas velhas práticas. A palavra do Senhor vai dizer no capítulo de número 21, ele não somente volta para onde ele estava, mas ele leva os discípulos junto com ele. A pior tipo de pessoa que existe é aquela que não aceita cair sozinha. Ela tem que levar outro com ela. Eu chamo isso, sabe do que, irmão? De síndrome do Lúcifer. Sabe por quê? Porque o diabo poderia cair sozinho, mas ele influenciou os outros anjos e eles caíram junto com ele. Você quer ver outro exemplo, irmão, que Pedro não estava convertido? É que a Bíblia diz que ele voltou a pescar, os discípulos estão com ele e ele não pegou nada, irmão. Não pegou nada. Eu vou te falar um negócio, irmão, não adianta voltar para trás, porque se você voltar para trás, irmão, não vai ser mais igual como era, irmão. Talvez quando você saiu era da hora, mas agora que você aceitou Jesus como o teu único suficiente Salvador, irmão, não tem para onde voltar. A Bíblia diz que quando o homem sai da presença do Senhor, vem 7 espíritos pior sobre a vida daquela pessoa, e aquela pessoa se torna pior do que ela era antes de aceitar Jesus, irmão. A Bíblia diz que mesmo Pedro caindo, mesmo Pedro voltando para a sua velha prática, a Bíblia diz que Jesus ele para na praia e ele diz: Pedro, lança a rede do outro lado. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, tu pode ter me abandonado, mas eu não te abandonei. Você pode ter me largado, mas eu não te larguei. Você pode ter me virado as costas, mas eu não virei para você. Você pode ter se esquecido das promessas que eu te fiz, mas eu não me esqueci das promessas que eu te fiz. Você pode até não andar mais comigo, mas eu quero andar contigo. Você pode até não dar mais valor para mim, mas o teu valor para mim não perdeu, irmão. Você pode ter perdido o valor para a sociedade. Você pode ter perdido o valor para os teus amigos, para a tua família, mas para Deus você não perdeu o valor. Você pode até ter caído e pensar: nossa, mas eu não sou mais como eu era, como eu gostaria. Mas eu gostaria de te dizer, irmão, que se você voltar, Deus está de braços abertos para te abençoar, para abençoar você e para abençoar a tua casa. Que essa palavra, em nome de Jesus Cristo, você possa refletir sobre ela. Que assim como o filho pródigo, em nome de Jesus Cristo, voltou para a casa do Pai, irmão,
Não seja como outras pessoas que só volta depois de ter passado por tudo que tem de ruim, irmão. É melhor vir no amor do que vir na dor, irmão. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua segunda-feira. Amém?